Graça e paz, meus irmãos, nesse domingo abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos aqui participar junto com os irmãos, vocês que estão em casa, que é o momento de nós estarmos cultuando. E eu quero convidar você nesse momento que você pegue a sua Bíblia. Daqui a pouco nós vamos estar lendo a Bíblia, estaremos fazendo culto ao ofertório. Daqui a pouco você vai estar ouvindo também a palavra de Deus, ouviu? Então é o momento de nós podermos orar. Vamos orar? Vamos ter 2 momentos de oração com as nossas filhas, a Poliana e a Paola, que vai estar orando, e para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Pode orar. Senhor, meu Deus, estou aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, Obrigado, para te pedir Deus, perdão por todos os meus falhas e meus pecados, Senhor. Abençoa minha família, não deixe que nada de mal aconteça, Senhor. Também venho te pedir, Senhor, por cada irmão da igreja, Senhor. Aviva a fé dele, Senhor, também. Venho aqui pedir, Senhor, por cada adolescente da igreja, Senhor. Vai avivando a fé deles, não deixando que eles se desanimem, Senhor. E dá uma tarde abençoada pra gente, Senhor. Eu te peço que agradecer, Senhor, por Jesus Cristo. Amém. Senhor, meu Deus, estou aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, para te pedir perdão por todos os meus pecados e minha fase, Senhor. Abençoe toda a minha família, não deixe nada de mal aconteça, Senhor. Também venho te pedir, Senhor, por cada adolescente da igreja, Senhor, por cada criança, Senhor, por cada irmão, não só da nossa, mas de todas, Senhor. Vai avivar na fé deles, Senhor. Não deixe que eles desanimem, Senhor. Repreende esse vídeo, Senhor, que não deixe que chegue aqui e me endureça, Senhor. Que eu peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. Capítulo 17, do versículo 8, somente do 8 ao 12. Eu quero ler com vocês. Amém? Abra aí sua Bíblia, Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, do capítulo 17, do versículo 8 até o 12, que nós vamos falar sobre a viúva de Sarepta. Vamos ler? Abriram? Isso aí, vamos lá. E a palavra de Deus diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando na porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ela o chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês, aqui apanhei dois cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morremos. E Elias disse-lhe: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traga-nos para fora, depois fará para ti e para teu filho. Amém? Irmãos, daqui a pouco nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor, que você vai entender mais sobre essa viúva, sobre esse filho, sobre o conhecido e o profeta Elias. Amém? Nós vamos passar agora, meus irmãos, para um momento de dedicação e bem de vida, para o momento dos dízimos e ofertas. Nós temos aqui alguns irmãos que entregaram os dízimos, as ofertas. Nós estamos aqui ofertando, e já tem irmãos que vieram trazer aqui em casa. Eu quero falar para você que já está com o seu dízimo, a sua oferta, tragam até aqui, ou se não, diga que nós daremos um jeito de buscá-lo, porque nós temos compromisso, né, irmãos? Nós temos compromisso da igreja ainda com material de construção, água, luz, está fechado, mas os compromissos não param, né? E você também que é dizimista, ofertante, e queira também contribuir para essa obra, entre em contato conosco, amém? Nós estamos aqui para agradecer nesse dia pelo aniversário da nossa irmã Cecília, que fez aniversário lá em Cruzilha, a mãe da nossa irmã Ana. Queremos agradecer, e outros aniversariantes que no momento me fugiram à mente, mas Deus sabe de todos. E nós queremos assim agradecer a Deus
por esse momento, agradecer pela sua vida, agradecer a você, membro da nossa igreja, que nós estamos impedidos de ir ao templo, mas nós temos nos comunicado via telefone, via essas mensagens, que essas mensagens possam chegar ao seu coração, possam chegar na sua casa, possa ser meio de edificação para a sua casa. Amém? Que Deus possa estar abençoando. Eu vou estar orando pelos dízimos e também pelas ofertas, agradecer pela vida de cada um de vocês, que Deus possa estar abençoando vocês. Vamos orar. Deus, queremos assim agradecer ao Senhor nesse momento. Agradecer pelos dizimistas, agradecer pelos ofertantes da sua casa de oração. Queremos também agradecer pelos aniversariantes desse mês, como a nossa irmã Cecília, agradecer por aqueles irmãos, Senhor Deus, que o Senhor tem trabalhado ao seu favor, como a nossa irmã Andréa, lá no Rio de Janeiro, que está, Senhor Deus, enferma, como aqueles nossos irmãos também que estão, Senhor Deus, nesse momento, passando por esse Covid-19. Nós clamamos ao Senhor pela sua saúde. Também queremos entregar, Senhor Deus, as famílias enlutadas, Senhor Deus, que têm sofrido, Senhor Deus, pela sua perda. E nós queremos assim agradecer em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor tem cuidado, agradecer porque o Senhor tem nos dado o privilégio de podermos assistir e podermos estar compartilhando a Tua palavra, agradecer pelos nossos alimentos, pelos nossos filhos, netos, agradecer pela nossa casa, pela casa dos nossos irmãos, agradecer por cada irmão da nossa igreja, por cada parceiro, por cada simpatizante, Senhor Deus, dessa obra missionária. Eu quero aqui agradecer mesmo a cada um, Deus, que o Senhor possa nos dar, Senhor Deus, o privilégio de estarmos, Senhor Deus, sempre, Senhor Deus, convictos na sua salvação em nossas vidas. E queremos assim agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesse momento estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Paz, meus irmãos. Nesse momento magnífico desse domingo, onde nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nesse tempo que nós ouvimos sobre pandemia, sobre política, sobre traição, sobre tantas coisas, eu quero trazer uma palavra de esperança para você e trazer uma palavra de conforto ao meu coração e ao seu coração. E eu quero perguntar a você nessa tarde, nessa noite, que daqui a pouco esse vídeo vai estar chegando aí na sua casa, que é o culto de domingo. Eu quero perguntar quantos gravetos você tem colhido. É uma história interessante, irmãos, que a Bíblia me relata, está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 8 em diante, onde nós conhecemos a história de uma mulher que, para ela estava desenganada porque ela estava vivendo numa situação de viuvez, com um filho para criar. O lugar onde ela estava não tinha água, já não chovia já há 3 anos. Então, se não chovia, não tinha como ter planta, já estava um caos. E eu quero falar com você dessa mulher. Talvez você esteja passando pela mesma dificuldade espiritual. Quero trazer para o lado espiritual, não o lado da comida material, mas a comida espiritual. Talvez você esteja passando por esse momento. E eu quero ler com você a palavra de Deus sobre isso, que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8. E eu quero ler algumas partes com vocês, que diz assim, pegue sua Bíblia, abra, 1 Reis 17, do versículo 8 em diante, que diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, disponha-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva, ouviu? Que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta.
Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ela a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esses restos de comida para mim e para o meu filho. Comê-los e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho. Amém? Palavra interessante desse profeta que foi mandado. Deus mandou esse homem chamado Elias, que nós sabíamos que Elias estava passando por um problema também muito sério, porque ele teve uma depressão lá atrás, não é isso? Mas esse é caso que nós falamos na escola bíblica. Se você quiser ver, você pode entrar aí no site, né? Aí no YouTube, no PIB Minduri, que você vai ver que nós estamos falando sobre a depressão de Elias, que se encontra aí no estudo bíblico. Mas nós vimos que Deus manda esse homem Elias e procurar essa mulher. E ele fala bem grandemente aqui, que Deus fala assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Ele ordena uma mulher viúva que dê comida a Elias. E nesse dia eu quero falar com vocês, comigo e com você. Eu estou aqui também, quando eu falo para vocês, também serve para mim também. Catando os cavacos. O que é cavacos? Nós sabemos que cavacos eram gravetos, lenha. E eu quero falar com você, quem está disposto a catar cavacos em nossos dias? Quem está disposto? A fome era grande na terra, e em Sarapta uma mulher viúva, justamente com seu filho, estava vivendo na penúria, chegando ao extremo de ter apenas em casa um punhado de farinha, numa panela e um pouco de azeite numa botija. Era mais um dia na vida dele sem perspectiva, sem ter para quem apelar, sem ter onde buscar ajuda. Veja bem, a mulher toma a decisão de fazer o último bolo para comer com seu filho e depois espera a morte, pois afinal ninguém vive de vento, você sabe disso. Nós sabemos que o corpo humano, ele consegue ficar 3 dias somente sem água. Pode até ficar mais alguns dias sem a comida, mas sem a água nós não podemos. E naquela época estava uma seca terrível, porque o profeta Elias profetizou assim em nome de Deus, e a terra ficou 3 anos sem ver um pingo d'água, por causa da desobediência do povo. E o bonito dessa história é que sobre tudo e sobre todos está Deus, viu? Sobre tudo e sobre todos está Deus. Quando pensamos que tudo chegou ao fim, Ele faz com que se torne apenas o começo. Quando nós pensamos, irmãos, que é o fim, é o começo para Deus. Deus quer trabalhar e começa a trabalhar quando nós pensamos que é o final. Foi assim com aquela viúva, glória a Deus. O profeta Elias chega exatamente na hora em que ela está apanhando os cavacos, as lenhas. Ele chama e pede água, sabendo que não tinha água. Ele tinha água, ela tinha, apesar da seca, ela já estava sem expectativa. Vou arrumar água para dar esse homem aonde? Depois pede um bocado de pão, ao que ela responde que está ali apanhando graveto para fazer o último bolo para comer junto com o seu filho e depois morrer, porque já não tinha mais nada, ela ia arrumar aonde? Não tinha, a seca tinha acabado com tudo, irmãos. E você sabe que a terra que não produz, morre o animal para de dar leite, a vaca ou qualquer outro animal que nós assim usamos dos seus derivados.
Mas nós vimos uma coisa interessante. A obediência da mulher. A obediência da mulher, a ordem do profeta determinou a providência de vida em seu favor. E muitas das vezes Deus tem falado para mim e para você, olha, traga o que você tem de pouquinho, me traga aqui, bota perante a mim. E muitas das vezes nós questionamos e não fazemos. E nunca mais, irmãos, faltou farinha nem azeite em casa daquela mulher, até que veio a chuva e a provisão para melhorar ainda mais ainda. Imagina, ela obedeceu. Ela olhou, ela poderia falar assim, não, eu vou comer. Não, e tá doido? Eu vou dar o que eu tenho para mim, para o meu filho, vou dar para esse homem. Não, ela creu. E a palavra de Deus diz assim, ó, diz a palavra de Deus assim no versículo 9, onde Deus fala assim, onde eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Deus já tinha ordenado, Deus já tinha falado com aquela mulher, o coração daquela mulher já estava aberto, preparando, só não sabia quem viria, ela não sabia que Elias que viria, mas quando Elias fala para ela, você tem o quê? Eu tenho um pouquinho de água, me dê. Ela não questionou. Eu tenho comida, me dê. E nós vimos, irmãos, a obediência da mulher, a ordem do profeta determinou a providência divina em seu favor. E nunca mais faltou farinha nem azeite em sua casa, até que veio a chuva e a provisão. Como anda o depósito de água da sua casa? E nós sabemos que o depósito de água da nossa casa é a nossa vida, irmãos. A abundância de água, que é a palavra de Deus. Qual o nível do seu depósito no dia de hoje? Onde nós estamos vivendo a calamidade que essa mulher estava vivendo. Nós estamos vivendo a calamidade de doença que tem matado, está matando tantas pessoas. Aonde está o nosso reservatório de água está cheio, que é a palavra de Deus está cheio, irmãos. A viúva tinha água, tinha azeite e farinha, mas precisava fazer fogo para ter pão. Tem muita gente quando querendo pão fresco, tem muita gente com azeite e farinha, mas não tem pão fresco para oferecer a ninguém, porque não tem coragem de catar lenha, cavacos. Sem cavacos, irmão, sem lenha, não há fogo. Sem fogo não há como assar o pão para comer. Estamos, irmãos, em tempos em que muitos daqueles que pregam, ensinam, lideram, não querem pagar a fatura de catar lenha. Para se catar gravetos, irmãos, ou cavacos, é necessário abaixar-se. O que quer dizer que eu preciso me humilhar diante de Deus, me dobrar diante do seu trono de graça para receber graça a fim de transmitir a palavra para que os me ouvem. Catar cavacos ou lenha, irmãos, dá trabalho. Catar gravetos demanda tempo nos pés de Jesus. Necessitamos de tempo com um amigo, Espírito Santo, esperando ouvir dele o que teremos que oferecer como pão aos que têm fome, até mesmo o profeta de Deus. Homens que estão precisando ouvir, homens que pregaram o ano todo, pregaram a vida toda e hoje estão precisando, que nós precisamos levar esse pão da vida chamado a palavra de Deus a eles. Na era da net, irmãos, é muito fácil dar um clique e conseguir uma excelente mensagem sobre qualquer tipo de tema ou assunto. Todavia, é bem diferente o pão que é preparado com azeite e farinha que temos em casa, somando ao trabalho de fazer fogo e cozer o pão. É diferente sim, como? Quando nós tiramos nosso tempo para orar, quando nós tiramos nosso tempo para poder ler a palavra de Deus, estar em comunhão com a família. Não quer dizer que você também vai ficar o dia todo fornado de Bíblia, para lá. Não, irmãos. Tem que tirar o tempo para você, para sua família. Mas nós precisamos entender que nós precisamos abaixar e pegar as lenhas para cozer os pães.
Precisamos. Infelizmente, irmãos, temos uma geração hoje de crente alimentado com enlatado, até mesmo com fast food, sem nutrientes necessários, para um crescimento que às vezes não é sadio. É uma coisa, você sabe que nós, se comemos muito enlatado, se comemos muito hambúrguer, essas coisas todas, lá na frente teremos consequências no nosso corpo físico. E assim a palavra de Deus. Hoje nós queremos pegar os vídeos que as pessoas mandam pra gente, ficar ouvindo pregadores até mesmo que falem tantas besteiras que sem ter a direção de Deus, e isso traz transtorno para a minha vida. Eu só quero ouvir, mas eu não quero manusear a palavra de Deus. Eu não quero perder tempo em ler a palavra de Deus. Eu não quero perder tempo em ajoelhar e orar a Deus. Por isso eu quero falar para você. Precisamos ouvir como era maravilhoso. Já imagina alguém dizer como o apóstolo Paulo: o que eu recebi do Senhor quero vos entregar. O amigo se encarrega de confirmar a palavra nos corações do que ouve. Eu e você precisamos receber e passar. Mas como que eu posso receber e passar se eu não tenho tempo para a palavra de Deus? Eu tenho tempo para trabalhar, eu tenho tempo para estudar, eu tenho tempo para ir para a faculdade, eu tenho tempo para ir para fazer tantas coisas. Mas menos escutar a palavra de Deus, menos ler a palavra de Deus, menos orar. E eu quero falar aqui para encerrar com vocês. Que vocês possam entender o que Jesus quer de mim e de você. Nos dias de Jesus, nesse mundo, as pessoas que mais conheciam sobre Deus eram os fariseus, se lembra? Os religiosos, os judaicos, eles eram chamados de rabi, mestre, era chamado de tudo. Entretanto, Jesus, quando olhou aqueles homens, falou fortemente contra eles, dizendo, João 8,44, vós sois do diabo. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente pregando coisas que não é de Deus. O que adianta também eu pregar e não ajudar? O que adianta eu pregar e não estender minha mão? O que adianta eu pregar e não conseguir abaixar para pegar os cavacos, pegar, no caso, a lenha, para poder botar no fogo, acender e estender para os meus irmãos? Ajuda-nos, Senhor, a levarmos a sério o compromisso com a Tua palavra, buscando Te conhecer cada dia e depender em tudo de Ti, sabendo que o Senhor requer de cada dispenseiro o que se ache fiel. Irmãos, nesse domingo abençoado, no nome de Jesus Cristo, eu quero falar com você. Abaixe para pegar lenha. Perca tempo, irmãos, tempos e mais tempo, lendo a palavra do Senhor, compartilhando ela, procurando as pessoas que estão necessitadas nesse tempo. Homens de Deus, homens que estão sem Deus. E eu quero falar com você. Jesus está à porta. E Ele bate. E Ele fala, aquele que ouvir a minha voz, abri a porta para mim, eu entrarei e cearei com Ele. E Jesus assim quer fazer. Você que está afastado do Evangelho, você que está fraco no Evangelho, você ainda que não conhece Jesus como seu único verdadeiro Salvador, eu quero falar para você. Que está passando por grande tribulação, por grandes coisas, eu quero falar com você. Deus está providenciando maravilhas de bênção na sua vida. Mas para isso você tem que se voltar a Ele. Para isso você precisa baixar para pegar lenha. Para isso você precisa obedecer conforme essa viúva obedeceu quando aquele homem chamado Elias, um grande profeta de Deus, disse para ela: ei, me dá um pouquinho de água que você tem. Me dá esse pouquinho de farinha que você tem. Cozinha
E ainda diz, eu acredito que aquela mulher cansada ainda foi pegar lenha, botar fogo, cozinhar e trouxe para aquele homem sem falar nada. E para terminar, eu quero falar para você. Mais à frente nós vimos aquela mulher perdendo o seu filho, mas a sua convicção era tanto em Deus que o profeta de Deus intercedeu a Deus e Deus voltou a alma para aquele menino. E ela viu os grandes prodígios na casa, na sua casa, porque Deus o fez. Eu quero que Deus também faça, mas precisa retornar, você retornar aos caminhos do Senhor, você retornar ao primeiro amor e saber e depender somente de Deus, tá bem? Eu quero orar com você. Deus, obrigado por esse momento, obrigado por essa palavra. Cuida de nós, Deus, porque precisamos sempre do Senhor. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo que nós estamos dentro de casa, que o Senhor nos ensine a ser melhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Assim te agradecemos porque o Senhor é um Deus rico, único e verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo. Amém.